Dois lados de uma mesma cidade. Levantamento do Jornal da Gazeta, edição das 10, mostrou o bairro menos e o mais violento de São Paulo. Estatisticamente, o bairro mais perigoso fica na Zona Sul e o mais tranquilo na Zona Leste de São Paulo. Violência também em bairro Nobre. Em Higienópolis, uma gangue formada por jovens, a maioria menor de idade, assaltou e agrediu uma mulher. A PF indiciou hoje Joesley Batista e os ex-ministros petistas Guido Mantega e Antônio Palocci no inquérito que apura favorecimento do BNDES à JBS Friboi. E hoje é quinta-feira, dia de começar a pensar no fim de semana que se aproxima. Destaque para a homenagem ao cantor Cazuza no Parque Vila Lobos. Flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor. E você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Até já! Neste domingo, o time do mês analisa os principais lances do Brasileirão. A briga pela liderança, as jogadas mais marcantes, as polêmicas da rodada e ainda o clima esquenta na Libertadores. Confira a preparação dos clubes para os confrontos de volta das oitavas de final. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Rede Pitstop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Brasforma, soluções para diversos ambientes. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brás Nico Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. 40 semanas de revolução, até parece nome de filme, mas é a realidade de uma gestação. O que acontece com o corpo da mulher? Como o feto se desenvolve? Fica comigo para descobrir. Aprecie os sabores de uma lagosta simplesmente irresistível. No Conselheiro Sentimental, os atores Rita Dallas e a Camila Montanari dão dicas para remediar seu coração. Vem conferir. Todo seu é hoje, 10h30 da noite. Tô aqui te esperando, bonitão. Você também é bonitinha, vem. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Eduardo Bittencourt Carvalho, por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo os promotores, ele recebeu dinheiro para votar a favor do cartel nas obras do metrô. Segundo a denúncia, o ex-presidente do TSE, Eduardo Bittencourt Carvalho, teria pedido e recebido R$2 milhões entre 2010 e 2012 para votar a favor da construtora Camargo Correia, em um cartel formado para vencer licitações de obras na linha 5 Lilás do metrô de São Paulo. A denúncia foi proposta a partir de uma delação premiada feita por funcionários da empreiteira. Além de Carvalho, o Ministério Público denunciou 2 advogados por lavagem de dinheiro e falsificação de documento. O escritório de advocacia teria sido usado para falsificar e simular contratos com a construtora, para que o valor da propina pudesse ser transferido e lavado. Eduardo Bittencourt Carvalho presidiu o TSE paulista por 3 vezes.
Ele chegou a ser afastado do cargo pela Justiça em 2011, acusado de ter enriquecido de forma ilícita. O patrimônio dele, de 50 milhões de reais, foi considerado incompatível com o salário. Carvalho conseguiu voltar ao cargo no ano seguinte e depois se aposentou. Desde 2008, ele é investigado por suspeita de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito e evasão de divisas. O TCE não pertence ao Poder Judiciário. É um órgão que assessora a Assembleia Legislativa. O tribunal analisa as contas do governo, fiscaliza contratos, convênios e operações que envolvem o orçamento. E esta não é a primeira vez que um conselheiro do TCE é investigado por suposto ato de corrupção. O último caso veio à tona em maio deste ano, quando o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito com base na delação da Andrade Gutierrez. A suspeita é de que o atual vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Antônio Roque Cittadini, recebeu propina da empreiteira. O caso também envolve o ex-presidente Eduardo Bittencourt. Executivos disseram que a empresa pagou propina aos conselheiros para que não fossem apontados problemas nas licitações e nos contratos da empreiteira com o governo paulista. Outro alvo de investigação é o conselheiro Robson Marinho. No ano passado, virou réu no Superior Tribunal de Justiça, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele teria recebido o equivalente a quase 12 milhões de reais da Alstom em uma conta na Suíça entre 1998 e 2005. A suspeita é de que Marinho teria favorecido a multinacional francesa em contratos sem licitação no fim dos anos de 1990, quando era secretário da Casa Civil do governador Mário Covas, do PSDB. Todos os citados negam as acusações. Tribunal Superior Eleitoral intimou o ex-presidente Lula a apresentar defesa até o dia 30 sobre os pedidos de impugnação da candidatura. A defesa do petista foi intimada hoje por determinação do vice-presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. O ministro é relator na Justiça Eleitoral das contestações da candidatura de Lula à presidência da República. Ao todo, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu até ontem, o prazo limite, 8 pedidos de impugnações, que foram apresentadas por partidos políticos, coligações, candidatos e uma pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O petista ainda foi alvo de outros 8 questionamentos de inelegibilidade que foram apresentados por cidadãos. Os pedidos de impugnação podem impedir a candidatura de Lula ao Planalto. O principal questionamento é de que Lula está inelegível devido à condenação pelo Tribunal da Lava Jato no caso do Triplex em Guarujá. A lei da ficha limpa, que foi sancionada na gestão do petista em junho de 2010, proíbe a candidatura de condenados em segunda instância. Agora, Lula tem até a próxima quinta-feira, dia 30, para apresentar defesa junto ao TSE. Os advogados dizem que não vão apresentar medidas que prolonguem o desfecho do caso. A expectativa de ministros do TSE é de que a corte decida sobre a candidatura de Lula até o dia 13 de setembro. O prazo limite do TSE é no dia 17, quando as urnas serão lacradas. Enquanto isso, o ex-presidente segue preso em Curitiba, onde está desde o dia 7 de abril. A pena dele é de 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Se a candidatura do petista for barrada pela Justiça, o PT deve lançar como cabeça de chapa o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. E a partir de hoje, o Jornal da Gazeta, edição das 10, passa a dar notícias sobre as campanhas dos candidatos à presidência da República. Jair Bolsonaro, do PSL, esteve no interior de São Paulo. Em Araçatuba, andou pelas ruas da cidade e, em cima de um carro de som, disse que é preciso ter alguém na presidência que respeite a família, os policiais e os professores. O candidato afirmou ainda que ONGs de direitos humanos prestam um desserviço ao Brasil. O candidato do PSDB cumpriu a agenda no Nordeste. Geraldo Alckmin visitou a cidade de Petrolina, sertão pernambucano. No município, gravou imagens para o programa eleitoral e afirmou que, caso vença a eleição, vai fazer obras de expansão na transposição do Rio São Francisco.
Ciro Gomes, do PDT, passou o dia no Distrito Federal. Em Ceilândia, visitou uma feira popular, a mais antiga da região. O ex-governador do Ceará prometeu combater o desemprego e o crime organizado. O candidato disse ainda ser a favor da criminalização do Caixa 2 eleitoral. Marina Silva, da Rede, também esteve na região centro-oeste. No final da tarde, participou de entrevista na TV Brasil, do governo federal, e disse que o STF não deveria legislar sobre aborto. Para ela, o assunto deveria ser discutido através de consulta à população. A Procuradoria-Geral da República prorrogou por mais um ano a Operação Lava Jato em Curitiba. Os procuradores da Força Tarefa terão, a partir de 9 de setembro, mais 12 meses para investigar o esquema de corrupção na Petrobras. A extensão do prazo, assinada pela Procuradora-Geral Raquel Dodge, ainda precisa ser confirmada pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. A Lava Jato, considerada a maior ofensiva de combate à corrupção e lavagem de dinheiro do país, começou em março de 2014. Nestes 4 anos, 160 acusados, entre políticos, doleiros, empresários e lobistas, foram condenados. Até março, a Lava Jato abriu 263 inquéritos, muitos ainda em fase de investigação. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato em Curitiba, sugeriu que os candidatos à presidência da República se posicionem durante a campanha eleitoral sobre 6 temas relacionados ao combate à corrupção. 6 temas foram sugeridos durante a homenagem da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, em que Moro recebeu a medalha Tiradentes, concedida a autoridades que se destacaram pelo apoio ao trabalho da Polícia Federal. Entre as questões que devem ser abordadas com os candidatos, o juiz destacou a prisão após condenação em segunda instância e disse que é preciso ter uma posição forte para que não haja um retrocesso, já que, para ele, a medida foi um importante passo no combate à corrupção. Moro indicou ainda abordar a anistia ao Caixa 2 e disse que está preocupado com a possibilidade da aprovação de lei para perdoar quem cometeu este crime. Já sobre o fim do foro privilegiado, o juiz destaca que os presidenciáveis devem ser confrontados, já que a mudança pode gerar impunidade. Os outros temas que devem ser debatidos entre os candidatos, segundo Moro, são lei de abuso de autoridade, padrão de governança pública e, por fim, concessões à corrupção para garantir governabilidade. E agora o comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu não sou assim, muito a favor desse negócio de ativismo político, de juiz e promotor, não. Acho que eles cumprem o dever dele, trabalhando dentro dos parâmetros da lei. Aí o juiz Sérgio Moro, em Salvador, na Bahia, defendeu lá que a população cobre dos candidatos a presidente posições a respeito de 6 temas que ele abordou que podem ajudar a combater a corrupção. Eu vou selecionar um, que é a continuação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é ameaçada porque a votação foi muito apertada, em torno da possibilidade de alguém ser preso por um juiz depois que for condenado na segunda instância. Na verdade, no mundo inteiro, quase todos os países desenvolvidos já permitem o início da execução da pena na primeira instância. Você vê um filme, você vê o camarada sair já do tribunal para a prisão. Mas, segunda instância, já estava bom para o Brasil. Mesmo eu não sendo a favor desse negócio de juiz fazer campanha, fazer proselitismo, as teses do Moro, tirando uma e outra, são muito boas, principalmente esta e a questão da criminalização da Caixa 2. Caixa 2 é um crime que afeta, no caso eleitoral, a boa-fé do eleitor e, no caso da economia em geral, a concorrência desleal de quem a pratica, que precisa ser punido, né? Eu volto terça-feira direto ao assunto. Passe um bom fim de semana e em té.
Segundo pesquisa Datafolha divulgada hoje, 52% dos entrevistados declararam não ter preferência por nenhum partido. Para aqueles que declararam alguma preferência, o PT atingiu 24% depois que começou oficialmente a disputa eleitoral. Empatados em segundo lugar estão PSDB e MDB, citados por 4% dos entrevistados. PSL, PDT, PSB e PSOL tiveram 1% dos votos. Os outros partidos não pontuaram. 10% dos entrevistados não responderam. O Datafolha ouviu 8.400 pessoas no começo da semana. A margem de erro é de 2 pontos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. A Polícia Federal indiciou os ex-ministros do PT, Guido Mantega e Antônio Palocci, o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e o empresário Joesley Batista e outras 3 pessoas no inquérito que apura favorecimento do BNDES à JBS Friboi. O indiciamento faz parte do relatório final da Operação Bullish, que investiga irregularidades em financiamentos concedidos pelo banco. A partir de agora, os indiciados passam a ser tratados oficialmente como suspeitos pelos crimes de corrupção passiva, ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Em nota, a defesa do empresário Joesley Batista afirmou que ele colaborou para a elucidação dos fatos e que o conteúdo da delação trouxe à tona todos os fatos ilícitos dos quais tinha conhecimento. Os outros indiciados ainda não se pronunciaram. Levantamento do Jornal da Gazeta, edição das 10, com base em dados da Secretaria de Segurança Pública, mostra o bairro mais seguro e o mais violento de São Paulo. Enquanto o Jardim Mirna, na Zona Sul, teve no primeiro semestre 15 homicídios e 1 latrocínio, o bairro Alto da Moca, na Zona Leste, não registrou estes crimes. Em uma cidade com 12 milhões de habitantes, os contrastes fazem parte do dia a dia da população. E São Paulo tem muitos. Um dos mais graves é o da segurança pública. No primeiro semestre deste ano, a capital paulista registrou 37 latrocínios, o roubo seguido de morte, e 338 homicídios dolosos, aqueles com intenção de matar. Com base nos números de casos desses 2 crimes contra a vida registrados pelos 93 distritos policiais da capital, o Jornal da Gazeta chegou ao bairro estatisticamente mais perigoso e ao mais tranquilo de São Paulo. A vizinhança onde as pessoas teoricamente estão menos expostas à violência é a do 18º Distrito Policial no Alto da Moca, na Zona Leste. Aqui, como nas áreas de outras 10 delegacias, não foi registrado nenhum latrocínio ou homicídio no primeiro semestre. Para considerarmos este o bairro mais seguro da capital, levamos em conta o número de roubos. Foram 118 de janeiro a junho. Nesse critério, a segunda região menos violenta foi a da Vila Carrão, com 217 roubos. Com muitas casas e prédios residenciais e boa infraestrutura, o Alto da Moca tem jeito de cidade do interior. Muitos moradores vivem aqui há anos e se conhecem, o que ajuda na segurança. É um bairro super tranquilo. Eu vim pra cá, eu saí de um bairro que era um bairro mais pobre, vim pra cá esse ano e assim, é uma questão totalmente diferente. Mas, segundo os integrantes da Associação de Moradores, não é bem assim. Não é o mais tranquilo hoje, porque a gente está tendo muito assalto aqui, muito roubo, muito assalto, invasão de prédio, então a gente está tendo muita preocupação. Nada que se compare à região do 85DP no Jardim Mirna, na Zona Sul. Com um roubo seguido de morte e 15 assassinatos, esta foi a área mais violenta da capital no primeiro semestre. Aqui vivem 500 mil pessoas. Para o vice-presidente do Conselho de Segurança do bairro, essa condição é resultado da ineficiência das ações do poder público. Falta políticas sociais na comunidade para atender tanto a criança, o jovem, o adolescente. Infelizmente se insere no crime porque não tem opções tanto de lazer como de políticas sociais aqui na região. O medo aqui no Jardim Mirna é tão grande que, para poderem trabalhar com alguma segurança, muitos comerciantes fizeram isso aqui, instalaram grades na porta e hoje atendem os clientes dessa forma, cada um de um lado da grade. Algo necessário, mas nada agradável. Quem está preso é ele, né? Ué, né? Mas se não for assim, como é que é aqui no Jardim Mirna? É tudo assaltado. Essa medida radical de trabalhar atrás de uma grade foi a saída encontrada por seu Bartolomeu para não fechar o bar depois de ter sido assaltado à mão armada 6 vezes em 2 anos, 2 delas em menos de 24 horas. Estava para abrir falência, minha mulher queria desistir disso aqui
E eu, para não desistir, coloquei as grades, não segura, mas melhora um pouco. Bem, a Secretaria de Segurança Pública destaca que durante operações realizadas nos 2 bairros, 216 pessoas foram presas e 10 armas apreendidas. Continuamos a falar de violência, infelizmente, né? Porque uma gangue formada por 9 jovens agrediu e assaltou uma mulher em Higienópolis, bairro de classe alta aqui em São Paulo. Só um deles era maior de idade. 8 menores, 4 meninas e 4 meninos foram levados desta delegacia no Bom Retiro para a Fundação Casa hoje de manhã. Um rapaz de 18 anos, que também estava com o grupo, foi preso e conduzido para audiência de custódia. Os 9 foram reconhecidos pela vítima, uma economista de 26 anos que caminhava pela rua Sabará, em Higienópolis, na região central de São Paulo, quando foi abordada de forma violenta e roubada ontem por volta de 9h30 da noite. No boletim de ocorrência, policiais militares contaram que estavam em patrulhamento pelas imediações da rua Sabará quando avistaram uma jovem com sangramento no rosto, relatando que havia sido roubada. A vítima contou que foi cercada por 7 a 8 meninos e 4 meninas que a agrediram com socos e chutes, subtraindo sua bolsa com pertences, telefone celular e dinheiro. O grupo de menores foi encontrado pela polícia aqui na Praça Rotary, que fica na Vila Buarque, a cerca de 1 quilômetro do local da agressão. Eles estavam com a bolsa, o celular, documentos e cartões da vítima, além de cerca de R$300 em dinheiro. Com o flagrante, todos foram levados para a delegacia. Em dezembro do ano passado, o mesmo bairro foi palco de um assalto semelhante. A ação da gangue de meninas foi registrada pelas câmeras de segurança deste prédio. Na época, um grupo de 5 garotas roubou o celular de uma mulher que passava pela calçada da rua Basílio Machado. A vítima ainda tentou correr atrás das meninas, mas caiu e foi atacada pelo restante da quadrilha. A gente nem usa celular muito na rua, eles tomam mesmo. A moça mesmo falou para mim, não vai com celular porque eles podem te tomar. Aí, então a gente já tem medo. Bem, vamos agora aos destaques internacionais. Hoje, logo cedo, a polícia fez buscas na casa da ex-presidente Cristina Kirchner, em Buenos Aires. As buscas foram feitas na presença do juiz Cláudio Bonadil, que dirige a investigação sobre o esquema de propinas em troca de contratos públicos nos governos Kirchner. Várias patrulhas policiais participaram da operação, que isolou o prédio em que mora a ex-presidente, hoje senadora, na Recoleta, bairro rico da cidade. O pedido de busca e apreensão alcança outras 2 propriedades de Cristina, uma em Rio Galegos e outra em El Calafate. A própria senadora, que tem foro privilegiado, autorizou as buscas antes da decisão do Senado, mas pediu que a revista não fosse registrada por câmeras. O caso de corrupção surgiu depois da divulgação de anotações sobre a entrega de dinheiro em alguns endereços, entre eles o apartamento da ex-presidente. O vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, exigiu que o presidente Donald Trump pare de tocar as músicas da banda em comícios. Pois é, apesar de ter raízes no mundo do entretenimento, Trump não tem um bom relacionamento com o showbiz mundial. Em 2016, durante a campanha, Rolling Stones, Adele e R.E.M. já haviam feito a mesma exigência. Na última terça-feira, a música Living on the Edge, de 1993, tocou enquanto eleitores de Trump entravam no Charleston Civic Center, em West Virginia. Na ocasião, Trump falou sobre temas como imigração, política e comércio. Logo após o comício, a advogada do vocalista Steven Tyler enviou uma carta para a Casa Branca exigindo que o presidente pare e desista. O comunicado ainda acusa Trump de violar intencionalmente os direitos de transmissão da canção, escrita por Tyler, Joe Perry e Mark Hudson. No pedido, Tyler alega que músicas do Aerosmith, tocando em praça pública, dão a impressão de que o artista está apoiando a presidência de Trump. O dólar chegou hoje ao maior patamar em 3 anos. A moeda americana fechou esta quinta com a cotação de R$ 4,12. É o 7º pregão seguido de alta. Lógico que o cenário eleitoral brasileiro continua influenciando a crescente do dólar, mas hoje a situação foi agravada pelas novas tarifas comerciais impostas entre China e Estados Unidos.
O furacão Lane chegou ao Havaí com fortes ventos e ondas gigantes, deixando estragos no estado americano. Hoje foram registradas as primeiras chuvas torrenciais com a chegada do já esperado furacão Lane no arquipélago do Havaí. A região declarou estado de emergência com os temporais, inundações e deslizamentos. Os ventos chegam até 215 km por hora. O Lane passou primeiro por Big Island e deve se espalhar pelas principais ilhas do estado. A população se prepara e faz estoque de comida, água e medicamentos com a ameaça que pode ser a pior tempestade dos últimos 25 anos no Havaí. Continuamos a falar do tempo, mas aqui do Brasil. Como previsto, o sol predominou hoje aqui em São Paulo e as temperaturas dispararam. Neste momento faz 22 graus na região central. Pois é, e a Mariana Armentano disse que vai esquentar ainda mais amanhã. É isso mesmo? É isso mesmo, vai esquentar, mas olha, a gente mal se acostuma com o calor e a temperatura já volta a despencar de novo, viu? Olha só como ficam os próximos dias. Nessa madrugada teremos mínima de 16 e máxima amanhã à tarde de 31 graus, com tempo firme e ensolarado por aqui. Aí no sábado chega uma frente fria provocando chuvas a qualquer hora e as temperaturas ficam entre 14 e 24 graus. E no domingo, prepara o cobertor. Céu nublado com mínima de 12 e máxima só de 16. Haja saúde para tolerar tantas mudanças. Haja mesmo. Bem, e toda quinta-feira trazemos aqui no Jornal da Gazeta, edição das 10, uma seleção de programas para aproveitar o final de semana na cidade. Veja agora o que preparamos em nossa agenda cultural. Quem gosta de fotografia não pode perder a exposição que homenageia um dos maiores fotógrafos brasileiros ainda em atividade aos 96 anos. Germán Lorca, Mosaico do Tempo, 70 anos de fotografia, traz, além de obras icônicas do fotógrafo que acompanhou o crescimento de São Paulo, itens afetivos, como a primeira foto e objetos pessoais, no Itaú Cultural com entrada gratuita. O evento Trip Transformadores homenageia Cazuza em show no anfiteatro do Parque Vila Lobos. Vários artistas sobem ao palco para cantar os clássicos de Cazuza em novas versões. Apresentações de Carol Conká, Karina Burr, Léo Jaime, Mahamundi, Otto, Supla, Guisado, Paulo Ricardo e Sérgio Guizé. No sábado às 3 da tarde e de graça. Desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. A trágica história de amor de Romeu e Julieta tem mais de 400 anos, mas a obra de William Shakespeare é atemporal e volta renovada aos palcos em forma de musical, contada através de 25 músicas do repertório de Marisa Monte. A montagem de 2 horas e meia tem cenografia de Daniela Thomas, figurino de João Pimenta e preparação de elenco feito pela atriz Vera Holtz. No Teatro do Shopping Frei Caneca até outubro, os ingressos variam de R$50 a R$200. Os caminhos, os vestidos e essa canção. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Luciano. Até amanhã, Gabriel. Ótima noite para você. E fica agora com o Rony Fono, todo seu. Até amanhã. Neste domingo, 11 da noite, em hora do voto, Maria Lídia conversa com o candidato à presidência da República pelo Novo, João Amoedo. Assista agora, todo seu.